Foi a primeira vez que eu apanhei o Comissário dos Assuntos Monetários, que é um finlandês, Olli Rehn, aqui no plenário, depois de ele ter feito aquilo que é, no mínimo, uma declaração ofensiva contra Portugal e, principalmente, uma declaração de extraordinária arrogância. Eu chamei-lhe mesmo a arrogância de um governador colonial e creio que é justificado neste caso. Este Comissário, Olli Rehn, resolveu retorquir ao Presidente da República dizendo: imaginação temos tido nós muita com Portugal. E, portanto, não quero comentar mais declarações de autoridades portuguesas. Foi assim que ele respondeu. Imaginação no sentido de paciência. Exatamente. Ou seja, a ideia, o que o Comissário se fez eco é de uma ideia muito em voga aqui em Bruxelas, segundo a qual, e nas capitais dos países mais ricos, segundo as quais os problemas de Portugal ou da Grécia ou da Irlanda têm que ver com a inépcia e a preguiça da gente do Sul. E não com outros fatores, nomeadamente com a política que a União Europeia tem seguido em matéria de política monetária e de política do euro. E, portanto, eu aproveitei para responder com alguma veemência ou firmeza a este Comissário e dizer-lhe que eles, de facto, tiveram imaginação para imporem um facto consumado, ou tentarem impor um facto consumado a um país que iria ter eleições dentro de 3 semanas, e que essa mesma imaginação também lhe tinha servido para, na componente europeia do empréstimo, os juros andarem entre 5,5% e 6%. Bom, isto quando o modelo económico deste empréstimo, deste resgate, é um modelo que atira Portugal para quebras na produção de 2% em 2011 e de 2% em 2012. E, portanto, num contexto em que pagar 5% quando se está em redução, quando se está a ficar mais pobre, é evidentemente para lá de tudo o que é imaginável ou concebível em termos de modelo económico. E é não ter aprendido nada com o que aconteceu e com o que está a acontecer na Grécia. O que a Grécia nos prova não é só que o custo social deste tipo de resgate é um custo imenso. É também o seguinte, é que para corrigir o déficit se aumenta ainda mais a dívida. A dívida grega, a dívida pública grega, aumentou nos últimos, desde a intervenção, passou de 115% do PIB para 143% do PIB. E, portanto, isto quer dizer qualquer coisa, quer dizer que este tipo de modelo de resgate não funciona. E, portanto, disse-lhe, para terminar, olha, se vocês só não têm imaginação para aquilo que é a solução óbvia, e que não é preciso ser de esquerda para se ter essa opinião, que é, estas dívidas têm que ser renegociadas, ou como se diz em termos económicos, reestruturadas, reescalonados os seus prazos de reembolso, os seus juros e qual é que é o período de carência que permite aos países não terem o serviço da dívida em cima dos orçamentos e para poderem libertar alguma margem para investir. E reestruturar é pagar de outra forma ou é não pagar como o Primeiro-Ministro em funções José Sócrates acusou o coordenador do seu partido Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, no debate na televisão? Isso é uma declaração de propaganda. É evidente que não se trata de não pagar, trata-se apenas de dizer e de separar claramente o que é que deve ser pago do que é que não deve ser pago. Porque, de facto, nós pensamos que não se pode pagar tudo, ou que não se deve pagar tudo. Por uma razão muito simples, quer dizer, uma parte da dívida que foi criada, nomeadamente na componente de juros, diz respeito a puro jogo de especulação. E, portanto, essa tem que ficar de fora. Não é dívida criada pelos portugueses, é dívida criada por quem comprou especulando. E, portanto, isso não é uma dívida que a gente deva. Portugal tem que pagar a dívida que deve. E os credores têm que assumir as responsabilidades também por aquilo que criaram. É tão simples como isto, é por isso que se defende uma auditoria. Agora, a reestruturação da dívida pode ser feita de duas maneiras. Ou a nível nacional, um próximo governo chama os credores todos e diz-lhes: meus caros amigos, temos interesse em pagar, queremos pagar, mas para podermos pagar temos que crescer. E, portanto, vamos aqui ajustar a maneira de pagar ao crescimento da própria economia e vamos rediscutir o juro e vamos rediscutir o número de anos em que se paga.
Ou então, isto pode ser feito em escala europeia de uma forma muito mais sábia e muito mais forte, que é basicamente trocando estes títulos de dívida portugueses, gregos e irlandeses, que estejam, uma parte deles apenas, aqueles que estão acima de 60% do PIB, trocá-los por títulos por obrigações europeias, pelos chamados eurobonds, que são títulos que garantem à banca, aos credores, que receberão seguramente, embora recebam a um juro mais baixo. Mas entre receber tudo a um juro mais baixo, ou receber o que se deve a um juro mais baixo, ou correr o risco de não receber nada e vir a reestruturar daqui a 1 ano ou 2 anos em condições muito piores, a banca só prefere esta opção porque a União Europeia, porque o Sr. Comissário Olli Rehn lhe está a dizer: nós estamos a fazer resgates não para resolver os problemas dos países, mas para resolver os vossos problemas. Aliás, a intervenção do Olli Rehn final é uma explicação integral de porque é que não queremos reestruturar a banca, reestruturar a dívida em nome da banca. Nenhum país entra naquele filme, só entra a banca. E é exatamente contra isto que um país tem todo o direito a levantar-se. Todo o direito.